Bom dia. Então, essa aula ela fala sobre uma aplicação da lógica fuzzy, que é uma inteligência artificial, né, que é utilizada hoje em praticamente todos os eletrodomésticos que temos dentro de casa, sendo que é uma lógica fuzzy aplicada na avaliação de utilização de fundações rasas em maciços reforçados com geogrilho. A gente tem grandes centros, né? Temos centros de grandes cidades onde a densidade demográfica é muito grande e cada vez mais tem procura por empreendimentos residenciais ou comerciais. E aí, em esses grandes centros, nós encontramos áreas reduzidas e muitas das vezes essas áreas reduzidas possuem baixa capacidade de suporte, né? O maciço, que no caso é o solo, o subsolo não tem tanta resistência. E aí entra a prática, que seria a engenharia, né? A boa e velha engenharia para fazer a resolução desse tipo de problema. Algumas soluções podem ser adotadas para remoção não, desculpa. Podem ser adotadas algumas soluções para melhoramento desse tipo de solo, né? De maciço de baixa capacidade de suporte, onde a gente tem a substituição do solo, adição de ligante cimento ou cal, reforço com estacas e reforços com geossintéticos. Os reforços com geossintéticos, eles dependem, né, eles vão de acordo com o tipo de geossintético, de acordo com a superfície do terreno adjacente, de acordo com a presença de cavidades, de acordo com o nível de assentamento da fundação do reforço, de acordo com a posição ou direção de carregamento, de acordo com a rigidez relativa do maciço, né, versus fundação. E de reforço. O reforço de fundação com geossintético, né, a gente consegue observar aqui nesse gráfico que o solo sem reforço e o solo com reforço, a comparação dos dois, a gente percebe que um solo reforçado eu consigo ter maior carga aplicada para o mesmo recalque, para o mesmo valor de recalque, né? E aqui na nossa esquerda tem uma esquemática de como funciona, de como que é uma disposição de uma fundação reforçada. Então, eu tenho a profundidade da primeira camada de reforço, eu tenho espaçamento entre as camadas de reforço, eu tenho a espessura total do reforço, que no caso é a substituição desse solo logo abaixo da fundação, eu tenho a largura do geossintético e o número de reforços. O que diz o Manual Brasileiro de Geossintéticos? O Manual Brasileiro de Geossintético diz que um solo reforçado, quando eu vou fazer o cálculo de capacidade de carga desse solo, eu posso utilizar um método de equilíbrio limite, considerando o reforço do sintético, e os recálculos podem ser calculados pelas metodologias consagradas, como, por exemplo, a teoria da elasticidade. Quando tem um solo reforçado, eu tenho que levar em consideração algumas propriedades relevantes do geossintético. Seria resistência à tração, deformação na ruptura, módulo de rigidez à tração e comportamento à fluência, adesão e o ângulo de atrito da interface. As premissas de projeto de fundação com geossintético, então, a DGGT, que é uma norma alemã, ela fala que existem alguns critérios que devem ser obedecidos para projeto. Alguns estudos analíticos de fundações rasas em solos reforçados é de Bickett e Lean, que identifica os mecanismos de ruptura em função do reforço. DGGT, que é a norma alemã que fala sobre o procedimento de cálculo de capacidade de carga de fundação superficial reforçada com gel sintético. Charmetial e Chabun-Abu. Charmetial ele propõe três mecanismos, né, três categorias de reforços, que ele fala sobre o limite rígido, efeito membrana e efeito de confinamento. E Chen-Abun ele tem uma complementação do trabalho de Charma, que ele se concentra na solução de apenas dois mecanismos de rupturas associados com o objetivo de unificar a avaliação de capacidade de carga e maciço. A gente consegue observar aqui uma linha de tempo de trabalhos e de estudos experimentais em fundação rasas em solos reforçados. A gente consegue observar aí que todos esses marcados em azul trabalhados com geografia. O que disseram esses estudos experimentais? As principais discussões foram comportamento carga versus recálculo de fundação, efeito do reforço no desempenho das fundações,
comportamento do maciço de fundação, deslocamentos e deformações do conjunto, análise dos mecanismos de interação de ruptura do solo reforçado. Os resultados dos reforços com material sintético aumentam significativamente a capacidade de carga e reduz a magnitude dos recalques. O efeito de reforço em relação à capacidade de carga, que seria a melhoria da minha carga, né? Que a gente chama de BCR, ele tem um aumento de 40% a 150%, dependendo dos casos. E o SRF, que seria a minha redução de recalques devido à introdução da geogrelha como elemento de reforço, tem uma redução de 25% a 80%. O que seria a lógica fuzzy? A lógica fuzzy é uma ferramenta que possibilita classificarmos ou considerarmos conceitos subjetivos em algumas situações. Então, para algumas pessoas, né, alguns conceitos como água morna, até qual temperatura eu posso adotar falar que a água é uma água morna. Alguns metros, jovem, saudável, dias quentes, mulheres altas. Então, eu posso classificar esses termos como confiável, mediamente confiável, não confiável, favorável, não favorável, muito favorável, e assim por diante. Como funciona a lógica fuzzy? A lógica fuzzy, eu tenho minhas entradas imprecisas, ou seja, eu tenho os meus parâmetros de entrada, eu tenho as minhas regras, que são ativadas quando eu coloco os meus parâmetros. Então, eu tenho que ter uma base de regras que, relacionando os parâmetros, me dão uma resposta, me dão uma saída. E aí eu tenho uma área de inferência dentro da lógica fuzzy, em que essa área ela mapeia os conjuntos não fuzzy e transforma eles em conjunto fuzzy, né? Determinando que as regras são ativadas e combinadas. E no final tem umas saídas precisas, né? Eu entro com dados imprecisos, dados quaisquer, e eu tenho uma saída que seria a minha a criação do sistema inteligente. Então, para a utilização do sistema inteligente, pode ser utilizado vários softwares, inclusive da Fuzzy, da própria lógica Fuzzy, sendo que o mais fácil e mais, não dizendo mais fácil, né, mas o mais acessível seria pelo MATLAB, né? Então, para a criação do sistema inteligente, tem que ser analisado os parâmetros, considerar os principais parâmetros, que no nosso caso agora seria uma fundação rasa reforçada. Então, para uma fundação rasa reforçada, os principais parâmetros adotados são capacidade de carga, resistência ao longo da profundidade, carga aplicada, densidade do solo arenoso, fator de melhoria de carga e fator de... Aqui é uma tabelinha compilado com os valores de densidade do solo, que estão todos os parâmetros, né? Então tem umas variáveis aqui, onde a gente consegue observar a densidade do solo, capacidade de carga, resistência ao longo da profundidade, carga aplicada, fator de segurança, fator de melhoria de carga, perdão, e a saída, né? Que é um único tipo de saída, que seria uma fundação rasa reforçada, ou uma fundação, né? Aqui, ó, e regras escolhidas. Nós temos algumas respostas. Quais seriam as respostas? Então, eu tenho que um resultado em 3D, uma avaliação de fator de segurança, BCR e fundação. Eu tenho que, nesta área aqui, eu utilizo uma fundação rasa reforçada. Ou seja, quanto maior o meu fator de segurança e quanto maior for o meu BCR, mais favorável o uso de uma utilização de fundação rasa reforçada, aqui também nessa área eu utilizo uma fundação rasa reforçada, né? Onde eu faço a comparação de capacidade de carga. Aqui também é a mesma coisa, nessa área seria uma área de fundação utilizada. Aqui quando a gente se trata de densidade dos solos, então eu tenho um comportamento cíclico anômalo, então eu posso dizer que qualquer variável que estiver junto com densidade de solo não vai me dar uma resposta de qual tipo de fundação utilizar. Tá? Aqui, para fazer a validação do sistema inteligente, seria a aplicação de um caso qualquer. Então, a gente pega uma sondagem hipotética, igual essa aqui, que é um perfil de sondagem. A gente
cria casos, então aqui eu tenho o primeiro, segundo e terceiro caso, com valores distintos dos a lógica vai me dar. Essa aqui é o tipo, esse aqui são minhas variáveis categóricas, como é que ficaram classificadas. Então eu tenho que no primeiro caso me deu uma fundação profunda, no segundo me deu uma fundação rasa reforçada e a terceira me deu uma do que a gente acabou de ver. Obrigado. E aqui seriam as referências bibliográficas para